Olá, meu nome é Carla Medeiros, faço parte do time de Food e sejam bem-vindos ao nosso Food Tips and Talks. No podcast de hoje vamos conversar com Silvia Eloise. Ela é cozinheira do Long Table Café e vai compartilhar com vocês algumas dicas de como montar uma tábua de queijos para suas festas de fim de ano. Olá, Silvia, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Oi, Carla, tudo bem? Primeiramente, eu queria agradecer pelo convite de estar participando essa semana do podcast. Hoje eu trouxe para vocês algumas dicas de como montar uma tábua de queijos que irá harmonizar perfeitamente com a sua mesa de final de ano. Nós vamos começar escolhendo aqueles tipos de queijo que vamos servir. Você deve calcular mais ou menos 20 gramas de cada tipo de queijo por pessoa. E existem vários tipos de queijo à nossa disposição. O ideal é que você escolha de 3 a 5 tipos diferentes. E para fazermos uma boa escolha, nós devemos observar a textura e o sabor daqueles queijos que vamos escolher. Enquanto textura, nós temos queijos mais firmes, como o parmesão e o grana padano. Tem aqueles mais macios, como o mussarela, o brie e o camembert. Temos também os considerados semiduros, que são o gruyère, o gouda e o emmental. Nós também encontramos queijos frescos, como o ricota, o minas frescal e a mussarela de búfala. Para os queijos frescos, nós temos que ter cuidado, porque eles só podem ficar 30 minutos fora da geladeira. É por uma questão de segurança alimentar mesmo. Partindo para o sabor, nós encontraremos aqueles queijos com gosto mais forte, que é o caso do gorgonzola, o provolone, e aqueles com sabor mais suave, que é o caso dos queijos frescos. Para ter um equilíbrio, na sua tábua, você precisa escolher entre os queijos fortes e os suaves. Agora que nós já sabemos quais queijos vamos servir para os nossos convidados, é hora de montar os nossos aperitivos. Você pode montar numa tábua de madeira, em pratos grandes, rasos. Você pode optar por bandeja também. Se for fazer alguma pastinha à base de queijos, você pode usar algum recipiente bonitinho, como pequenas tigelas de vidro ou cerâmicas, ramecãs, taças de sobremesa, tudo que a sua criatividade mandar, mas é claro, com aquilo que você tem em casa. Silvia, você pode nos dar algum exemplo de pastas que podemos fazer utilizando queijos? Claro, e existe uma pasta muito simples de fazer e que fica deliciosa. Você vai precisar de ricota, algumas folhinhas frescas de manjericão, um pouquinho de leite integral para dar cremosidade, azeite e sal. A gente vai colocar tudo dentro do liquidificador ou do processador, bater e pronto. Para finalizar, você pode enfeitar com algumas folhinhas de manjericão. Uma outra dica é misturar o gorgonzola picado com o creme de ricota. Dessa forma a gente consegue dar uma quebrada no sabor forte que o gorgonzola tem. E devido a esse sabor intenso, a gente não precisa nem temperar. Rápido e prático. Adorei as dicas. Agora a Silvia vai nos ensinar algumas formas de como montar o nosso prato. Excelente, Carla. A montagem é bem simples e a gente não precisa ter medo de ser criativo. A primeira dica que eu vou passar em relação à montagem é sobre o queijo de corte. Aqueles queijos bonitos que a gente compra inteiro, como por exemplo o provolone, o gouda e o emmental. Uma ideia de montagem que fica bem bacana é colocar o queijo inteiro sobre a tábua ou a bandeja e cortar apenas alguns pedaços. Isso vai dar um toque de sofisticação à sua mesa. Você também pode cortar todos os seus queijos em cubinhos ou em fatias finas e intercalando a sua montagem com esses dois tipos de corte. Para o queijo como mussarela, minas padrão e ricota, você pode temperar de uma forma bem simples também, que é com sal, azeite, pimenta do reino e se quiser acrescentar um orégano, ok. Você também pode usar esse tempero para os queijos veganos, mas no caso deles você tem que tomar o cuidado de montá-los em um recipiente separado dos queijos comuns, para não haver contaminação cruzada. Silvia, você pode nos dar alguns exemplos de queijos veganos? Ótima pergunta, Carla. O queijo vegano mais conhecido é o tofu. Porém, hoje já existem outras opções no mercado para a gente poder usar no nosso aperitivo, como o queijo prato vegano, mussarela vegana, até cheddar vegano a gente já encontra. E também temos o parmesão de amêndoas, que é super saboroso. Para as pastas, você pode utilizar a ricota de caju ou a de soja, e tem o requeijão de castanha de caju também. Mas esses são só alguns exemplos, podemos encontrar bem mais opções no mercado.
São muitas opções mesmo. Eu gostaria que você nos desse algumas dicas de acompanhamentos para degustarmos com os queijos e as pastas. Mas antes, vamos conhecer 3 curiosidades interessantes sobre o queijo. Você sabia que alguns estudiosos dizem que a produção de queijo é tão antiga quanto a domesticação de animais? O queijo teria surgido por volta de 12 mil anos antes de Cristo, mas as primeiras referências a ele datam de 3 mil anos antes de Cristo. O parmesão surgiu na cidade de Parma, na Itália, daí a origem do nome. Para adquirir o seu aspecto, o parmesão chega a ficar 2 anos maturando. Semelhante ao parmesão, o queijo grana permanece 4 anos na maturação. O queijo parmesão ralado é um dos mais populares no Brasil. Ele é utilizado em receitas de polenta, lasanha, macarrão, carnes, salgadinhos e até bolos. Gostaram? Agora voltamos com a Silvia e suas dicas de acompanhamento para a nossa tábua de queijos. É com você, Silvinha. Esse é um item muito importante da nossa montagem, né, Carla? E como acompanhamento simples, eu indico as torradinhas ou biscoitos salgados, aquele tipo salpete que a gente encontra no mercado pronto. Você pode intercalar sua montagem com as torradinhas e os biscoitos e as porções de queijo, tudo na mesma bandeja. Você também pode montar o acompanhamento em pequenos bowls ou taças de sobremesa, principalmente se for servir alguma pasta. Silvia, essas torradas, nós podemos fazê-las em casa? Podemos sim. A propósito, as caseiras são as mais gostosas. Nós podemos fazer com pão francês ou com a baguete, cortando elas em rodelas finas. Nós também podemos utilizar o pão de forma. Nesse caso, a gente retira a casca e depois corta em quadradinhos. Ou com qualquer outro pão de sua preferência. Depois que você já escolheu o pão e cortou em pedaços pequenos, é só colocar em uma forma, acrescentar um pouquinho de azeite, polvilhar com orégano e levar para assar por mais ou menos 10 minutos a 180 graus. Nossas torradas já estarão prontas. Uma outra dica é você montar uma bandeja apenas com frutas, mas escolha aquelas da época, porque elas estão mais saborosas e mais bonitas. Nos meses de dezembro e janeiro, nós temos aí as cerejas, as framboesas, uvas, figos, amoras, pêssego, lixia e até as maçãs. Lembre-se apenas de higienizar muito bem as frutas antes de servi-las. Coloque próximo da sua montagem de queijos e torradas, assim você dará cor e beleza à sua preparação. E uma última dica, e não menos importante, é não se esquecer de colocar os utensílios necessários para os seus convidados se servirem, como garfinhos e pratinhos. Você também pode colocar plaquinhas com identificação dos queijos e das pastas. Silvia, adorei as dicas de hoje. Foi um prazer recebê-la em nossos Food Tips and Talks. O prazer foi todo meu, Carla. Muito obrigada pelo convite. Encerramos aqui mais um podcast. Sinta-se à vontade para consultar dicas e receitas disponíveis em Go/Food at Home ou histórias de usuários no Go/Food. Muito obrigada a todos e até o próximo podcast.